Boa noite a todos, estamos começando mais um programa aqui comigo pela TV Mato Grosso, canal 27.1 e também pelo nosso canal do YouTube, Dr. Walid Kalil. Para aqueles que quiserem acompanhar o programa, é só entrar no nosso canal, que ele já está disponível a partir de agora, com um tema bastante interessante e importante também para a nossa sociedade mato-grossense, pois hoje eu recebo o Dr. Adriano Pinho, médico ortopedista, especialista em cirurgia da mão e atual presidente do nosso Conselho Regional de Medicina. O tema de hoje é a respeito da saúde e da condição da medicina no nosso estado, aqui em Mato Grosso. Boa noite, doutor Adriano. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Fico muito feliz e honrado de ter aceitado o convite e estar aqui para a gente falar um pouquinho a respeito da nossa profissão, da nossa categoria, da nossa classe, que é muito importante, nós sabemos disso, mas principalmente do papel do Conselho Federal de Medicina, do papel do Conselho Regional de Medicina, que é essa autarquia regional, né, ligada ao Conselho Federal, e também de como o Conselho Federal, o Conselho Regional de Medicina, vê a saúde de Mato Grosso atualmente. É um prazer recebê-lo. Boa noite, é um prazer estar aqui, né? É um duplo prazer, né? Até porque nós somos colegas, né? E temos também um laço, vamos dizer assim, entre os nossos parentes, né? Historicamente falando. E é um prazer estar podendo compartilhar com todo o Mato Grosso a nossa vivência, aquilo que o Conselho faz, as lutas que nós fazemos em prol da população. Que bom, doutor Adriano. Eu queria que primeiro você explicasse para os nossos telespectadores. Nós temos uma audiência bastante diversificada, onde temos a população, do modo geral, pacientes, amigos, médicos, profissionais da área da saúde, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, todas as áreas acabam acessando, assistindo o nosso programa, deixando, né, suas opiniões, e isso é muito importante para nós. Mas eu venho numa sequência de entrevistas com pré-candidatos ao governo do estado de Mato Grosso para falar sobre, para ouvir deles um pouquinho sobre o conhecimento sobre saúde e também sobre a opinião deles com relação ao que poderia ser melhorado. Nenhuma crítica a nenhum pré-candidato, aos que ainda faltam vir aqui no programa, mas principalmente para a gente conhecer melhor a população que irá votar e escolher no dia 4 de outubro quem será o nosso representante como governo do estado, poder falar com eles também, entender deles quais são as propostas ou as opiniões relacionadas à saúde. E, logicamente, não poderia ficar de fora uma representatividade nossa, e o Conselho é o nosso maior representante, né? Representa a classe médica, representa um papel muito importante na fiscalização do bom andamento da medicina e principalmente da saúde no nosso estado. E hoje você está à frente, fazendo um excelentíssimo trabalho, junto com todos os outros conselheiros, né? Então, meu grande abraço aos colegas, amigos, conselheiros do Conselho Regional de Medicina da atual gestão, e aqui representado pelo Dr. Adriano Pinho, como o nosso presidente, para ouvir de você, Adriano, primeiro, explicar para nossos telespectadores a importância e as funções do Conselho Regional de Medicina em cada estado. Isso é extremamente importante até para que a população, de modo geral, possa entender o papel do CRM. Os conselhos regionais, eles têm um papel primordial na defesa da ética profissional. As pessoas, de modo geral, confundem um pouco o que é ético, o que é moral, né? O moral, ele difere um pouco de tempo, de espaço, de localização entre as sociedades. Então, é muito mais ou menos para as pessoas entenderem o que é bom ou ruim, né?
é bom num lugar, pode ser ruim em outro, né? O que é bom hoje, daqui a 10 anos, pode ser que não seja. A ética ela é um pouquinho mais aprofundada, ela é mais densa, porque a ética tem relação com aquilo que é correto, independente das nuances culturais ou momentâneas daquela sociedade. E isso, em algum momento, às vezes, a sociedade ou algum ente público pode não entender. Mas temos que entender que é o seguinte, todos os conselhos regionais, e o nosso não é diferente, a gente trabalha para que o profissional tenha condições de trabalho, obviamente, para ele poder exercer na sua plenitude. Eu sempre falo, todos nós seremos pacientes em algum momento da nossa vida. Sim. Sempre. De criança a idoso, né? Então, o que se espera a sociedade? De um profissional capacitado, né? De alguém que tenha condições técnicas de estar ali e ter condições de fazer um bom atendimento. Só que para que isso ocorra, tem uma nuance, né? Uma gama de situações envolvidas. E é nisso que o Conselho Regional atua na defesa profissional e na defesa da sociedade. E essa atuação, ela, lógico, ganha cada vez mais importância à medida que a gente vê hoje um número elevadíssimo de escolas médicas, né, sendo abertas, funcionando, às vezes sem uma condição tão adequada e comprometendo muitas vezes a qualidade da medicina, né? E aqui não é diferente do que está acontecendo no cenário nacional. A gente vê que tem um número elevadíssimo hoje de escolas médicas aqui, Adriano, né? Eu fiz uma pesquisa rápida e eu vi que hoje nós temos basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 escolas médicas em Mato Grosso, né, que corresponde a 1.510 vagas anuais de medicina, né, sendo 250 em escolas públicas, nos campos da Universidade Federal de Mato Grosso e da Unemate, né, e 1.260 em escolas privadas. É um número bastante alto. Com isso, com esse aumento no número de cursos de medicina, como que o Conselho avalia a qualidade da formação dos novos médicos e quais medidas são necessárias para garantir a segurança dos nossos pacientes? Essa é uma pergunta extremamente importante e atual. Nós estamos chegando hoje no estado de Mato Grosso a quase 18 mil médicos inscritos. Sei disso porque cada médico, cada pessoa que forma e dá entrada no seu documento no Conselho recebe um número, né? Sim. Do Conselho Regional de Medicina. Nós estamos chegando próximo a 18 mil médicos no estado de Mato Grosso. Então, não falta profissional no estado de Mato Grosso. Obviamente, o que tem é uma concentração em alguns polos, né, de profissionais em detrimento de outros polos. Mas a pergunta especificamente sobre a questão desse excesso de número de vagas, o Conselho Federal e o Conselho Regional de Medicina têm trabalhado muito em cima disso. Nós aprovamos ano passado uma resolução aqui, foi referendada pelo CFM. Então, isso é um marco para o Brasil. Nós fizemos uma resolução aqui em Mato Grosso, onde os coordenadores dos cursos de medicina devem e podem ser fiscalizados pelo Conselho. Isso foi um marco histórico no Brasil. O Conselho Federal de Medicina chancelou. Por quê? Porque fez uma resolução posteriormente, basicamente utilizando a nossa como escopo principal. Então, isso nos alegra muito. O que eu falo para todos os colegas, Mato Grosso não perde em absolutamente nada no cenário nacional, em relação à parte conselhal. Nós estamos bastante à frente. Que bom. Bom, então a gente começou a fiscalizar mais de perto. Por quê? Chega-se muitas denúncias, principalmente de alunos, que dizem que não tem condições, não tem campo de estágio, faltam alguns locais, faltam professores especializados. Então, obviamente, isso vai afetar a formação profissional dessas pessoas. O Conselho Federal de Medicina já vem numa luta há anos da aprovação do que hoje chama-se o Profimed,
que é a prova de proficiência, como existe hoje no direito, né? Então, o profissional forma, faz uma prova, obviamente, se ele tiver o mínimo de conhecimento, que hoje no Brasil é 6. Eu estava conversando aqui, né, fora dos bastidores, em todos os países desenvolvidos hoje, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, a média é 7, ou seja, nós ainda estamos, o Brasil está pleiteando uma nota um pouco menor, né, obviamente, mas isso não seria a solução completa, mas já ajudaria muito. Por quê? Todos nós um dia seremos pacientes de alguém, temos familiares, filhos, pais, e o que a gente espera é que o profissional que esteja ali na ponta tenha uma boa formação. Como não se consegue controlar isso, a entrada, a gente tem que ter, obviamente, um critério de qualidade. E esse critério de qualidade é saber se esse profissional tem conhecimento técnico para saber o que é um infarto, o que a pessoa está apresentando, um AVC, se é grave, se não é grave. Então, eu estou falando isso para que, como eu sei o seu público é variado, né, para as pessoas entenderem, né, a importância disso para a sociedade. Isso não é importante só para a classe médica, isso é muito mais importante para a própria sociedade civil. Com certeza, porque assim, a população do modo geral às vezes enxerga assim, mas poxa, não é melhor ter mais médicos? Isso não seria, né, de uma certa forma, salutar? Desde que você não comprometa a qualidade, lógico, como em toda profissão, como em todas as áreas, né, se você tiver bons profissionais, uma capacitação adequada e, lógico, né, um mercado de trabalho que consiga abranger, que consiga receber esses profissionais e não fazer com que a qualidade do atendimento, né, principalmente trabalhar por valores ínfimos, muito abaixo do que deveriam ser ganhos, comprometam também não só o atendimento desses pacientes, mas também a sobrevivência da profissão, né? Porque é muito importante uma valorização em qualquer profissão. Não estou falando da área médica. Sim. Qualquer profissional ele deve ser bem valorizado, porque ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, ele investiu saúde, para que ele pudesse um dia, né, através da profissão escolhida, servir a sociedade e ser remunerado por isso, e ele conseguir ter uma vida salutar. Então, assim, as pessoas têm que entender que, às vezes, esse exagero de profissionais dentro do mercado é muito bem provável que isso possa comprometer a qualidade, que é o que a gente vê hoje. Como você falou, denúncias de próprios alunos que não conseguem ter uma boa qualidade de ensino porque a universidade ou a faculdade não se preparou para isso. Porque ela visou, grande maioria, né, Adriano? Visando, na grande, a gente tem que ser honesto, a grande maioria visando lucros, visando ganhos. Porque a universidade pública, a gente sabe que ela vai primar mais, até porque a metodologia ela é diferente. O acesso é mais difícil. Então, a qualidade dos alunos que muitas vezes entram ali, não desmerecendo os da faculdade pública, da faculdade privada, de forma alguma, mas eles tiveram que, pelo número de vagas, se esforçar mais. E os alunos da faculdade privada, que muitos têm uma qualidade muito boa também, né, querem a mesma qualidade de ensino. Eles exigem isso, por isso eles fazem a denúncia para o conselho. Sim. Né? E hoje, quais são as medidas que o CRM vem tomando, ou o CFM, né, além dessa que você falou, de você de colocar os coordenadores, né, como responsáveis, né? Exatamente. Hoje os coordenadores das faculdades, os cursos de medicina, eles estão equivalendo a como se fossem diretores técnicos, né? Como se fosse um diretor técnico de um hospital. Então, com isso, a gente tem feito fiscalizações nas faculdades
e observamos que alguns locais falta campo de estágio suficiente. A sociedade, para entender, para uma pessoa se tornar um piloto, por exemplo, de um avião, ele tem que treinar, né? Ele tem que ter horas de voo, né? Então, para um profissional sair, ele tem que o quê? Atender a população. Tem que fazer parto, fazer atendimento clínico, atendimento cirúrgico, participar de visitas em enfermarias, atender a população. Se aquele aluno não tem o campo de estágio, como que ele vai aprender e se desenvolver tecnicamente? Então, isso é uma preocupação gritante, né, que a gente tem visto, tem observado, a gente tem avisado os entes públicos, a gente avisa todos os órgãos, tanto o MEC, Ministério Público, a gente tem avisado, tem noticiado isso, e estamos fazendo a nossa parte. E, teoricamente, né, Adriano, era de se esperar que essas universidades privadas tivessem uma condição muito melhor do que as públicas, né? Até Sim. Por conta de ser uma iniciativa privada, e a gente sabe que na iniciativa privada muitas coisas são melhores do que na pública. A gente compara isso, infelizmente, por exemplo, com a nossa saúde pública, né? A saúde privada ela investe mais em equipamentos, né? Mais modernos, em pessoal, em organização. Não que não tenha na pública, mas porque o volume é muito grande na rede pública, a quantidade de pessoas que necessitam do serviço é muito superior à privada. E, lógico, quando você fala em iniciativa privada, investimentos são de acordo com quanto aquele serviço, seja médico, seja qualquer ramo empresarial, o grupo, o empresário, resolve investir cada vez mais para atrair cada vez mais clientes. Né? O público não tem que ficar atraindo clientes. Ele não tem essa preocupação. Ela quer servir a população. Ela não tem esse interesse em atrair. Uma universidade particular, ela quer atrair o estudante de medicina. Então, ao invés de escolher, eu falei aqui, nós estamos falando em 14 universidades, faculdades de medicina hoje, dentro de Mato Grosso, sendo 9 privadas. Logicamente, eu quero ser a melhor. Se eu fosse um empresário, eu quero que a minha seja a melhor, para que eu tenha os melhores formandos, para que eu tenha o melhor ranqueamento dentro das provas. Então, hoje existe uma forma de se avaliar essas faculdades também, não tem, Adriano? Inclusive, nós tivemos uma avaliação recente onde algumas faculdades aqui não tiveram um desempenho muito bom, não é isso? Nós tivemos um exemplo aqui em Mato Grosso de uma faculdade que foi a pior no ENAMED do país. Nós estamos falando, imagina você ter uma faculdade que eram, se não me engano, 28 alunos prestaram a prova, 24 tiraram a insuficiente. Então, isso é um dado real, concreto, né, que tem que ser levado em consideração. Inclusive, o que eu sempre, quando eu vou nessas instituições e eu vejo essa expansão, algumas vezes até desordenada, de alunos, eu pergunto o seguinte: onde que está o planejamento? Onde que houve o estudo mostrando que essa expansão era necessária nessa região específica geográfica aqui? Porque nós temos locais dentro do estado que não tem e tem locais que tem 2, 3 faculdades. Então, isso é uma coisa que os próprios... A gente sabe que a parte política influencia bastante, Sim. Mas os conselhos, de modo geral, as entidades médicas, elas estão à disposição para dialogar com o ente público. Dialogar com quem... Foi essa a pergunta, né? O que o conselho pode ajudar os candidatos? É justamente fazendo a ponte técnica entre a parte técnica e a parte política decisória desses candidatos. Tá. E existe uma maneira onde a gente conseguiria fazer isso se tornar uma obrigatoriedade? E não, por exemplo, como você falou, por questões políticas, muitos municípios, às vezes você tem 2 faculdades onde não havia necessidade de se criar mais uma faculdade ali, e sim em outro polo mais distante, onde você pudesse pegar uma macro ou uma micro-região para poder
trazer essa formação. E, logicamente, com isso tem que ter toda a infraestrutura por trás. Um hospital de apoio, um ambulatório, né? Um serviço que realmente contemple o básico para se educar e formar um médico com qualidade. Sim. O próprio MEC ele já estipulou que para que que seja um hospital escola, por exemplo, né, que é o campo de estágio dos alunos de medicina, o mínimo que é aceitável é que tenham 5 leitos de internação para cada vaga por ano. Ou seja, se entram 100 alunos, teriam que ter aquele campo de estágio 500 vagas. Isso é o básico. Então, nós estamos fazendo uma conta absolutamente simples, né, que qualquer um pode fazer. Mas isso normalmente não é levado em consideração, pelo menos o que se observa na prática. Entendi. Isso, infelizmente, aí entra talvez o papel, né, do conselho fiscalizando e fazendo suas recomendações, suas notas recomendatórias e dando um prazo para que realmente essas faculdades se adequem. E caso isso não aconteça, existe alguma punição para esse serviço, para essas universidades? Tem a parte ética, né? Os coordenadores respondem ao conselho, obviamente isso vai ser analisado à luz do que eles estão fazendo ou não estão fazendo, né? E a gente também reporta isso tanto para o MEC como para as outras entidades públicas. E, obviamente, dentro do seu escopo, de cada entidade tem as suas ações pertinentes. Mas a gente tem feito um trabalho no Conselho já há uns 2 anos e meio, 3 anos, de aproximar com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aqui do nosso Estado. Então, alguns deputados estaduais mandam projetos de lei para a gente, para o Conselho analisar tecnicamente, antes desse projeto ir para o pleno da Assembleia. Isso é muito bom, isso é salutar. Por quê? Porque a gente consegue, dentro de um olhar técnico, obviamente, indicar pontos mais sensíveis que, de alguma forma, poderiam prejudicar a população, né? Então, o deputado, às vezes, numa boa intenção de se fazer algo, ele pode, na verdade, estar, de forma indireta, prejudicando. Isso é muito bom. Então, o Conselho tem se aproximado muito da Comissão de Saúde da Assembleia. As câmaras também, a gente aproximou bastante com a Câmara Municipal de Cuiabá, através da sua presidente, a Paula Calil, abriu espaço para a gente dialogar, né? E estamos abertos a todas as entidades, né? O Conselho é uma autarquia, então a gente consegue ter esse diálogo, né, suprapartidário com todos os envolvidos, obviamente aqueles que estão abertos a nos receber. Pensar também na possibilidade, inclusive, da participação dentro dos conselhos municipais de saúde também, Adriano. Eu acho que seria importante, né? Porque existe a composição dentro desses conselhos e eles devem ser... o nosso último programa, conversei com o nosso colega e hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Dr. Guilherme Maluf, que inclusive citou isso também, da importância desses conselhos municipais de saúde serem mais atuantes e não ficarem só aprovando ou só concordando com tudo que vem da Secretaria de Saúde e não ser realmente mediadores de bons programas dentro da saúde para o município. Eu acho que isso realmente tem que funcionar. A gente não vê isso funcionar da forma como deveria. Ano passado foi um ano histórico, foi a primeira vez que o Conselho teve uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde. Isso foi algo histórico aqui em Mato Grosso. Que bom. E esse ano a gente entendeu que, como o Conselho ele, visita vários municípios, tem situações que é a nível estadual, a gente apoiou para que conseguimos uma vaga no Conselho Estadual de Saúde. Então, esse ano a gente deixou o Conselho Municipal por entender que o escopo do Conselho é estadual. Sim. Né? E estamos agora no Conselho Estadual de Saúde. E conseguimos também uma cadeira no DETRAN. Estamos pleiteando uma no Tribunal de Justiça, para como se fosse uma consultivo, né? Uhum. Então, ampliando as ações, nos colocando à disposição para todas essas questões que são pertinentes à saúde de Mato Grosso. Importante, essa aproximação do Conselho Regional de Medicina junto desses órgãos, dessas
estaduais, municipais, é muito importante porque só tende a auxiliar nas decisões e inclusive nos projetos que eles querem tomar, como você falou, né, dos projetos de deputados estaduais aqui, que muitas vezes vêm com uma boa intenção, mas na verdade o projeto não é tão bom para a sociedade, às vezes na cabeça deles, até porque nós temos hoje uma pequena representatividade, ou talvez uma boa representatividade dentro da nossa Assembleia, mas que, lógico, quando você fala em saúde como um todo, ainda cabe pessoas que possam trabalhar mais e melhorar a qualidade da saúde do nosso Estado. Hoje o Conselho, nós somos 20 conselheiros de várias especialidades. Isso é muito bom. Por quê? Porque quando chega um projeto desse, você imagina ter lá 20 colegas experientes, médicos de 20 especialidades diferentes, debatendo sobre aquele assunto. Então, a chance da gente melhorar aquele projeto, indicar alguma alteração, se for pertinente, isso é muito bom, né? Com certeza. Doutor Adriano, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco, porque eu tenho mais perguntas sobre o nosso tema de hoje, tá bom? Ok. Continue conosco que a gente vai para um breve intervalo e a gente volta conversando mais com o doutor Adriano Pinho, médico ortopedista, especialista em cirurgia de mão e também o presidente do nosso Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso. Eu achava ciúme uma coisa meio fofinha. É um cuidado, que legal, ele gosta de mim. Não espere o primeiro murro na mesa, não espere o primeiro tapa. Que eles podem até falar, eu vou te matar se você denunciar. Mas nós também vamos morrer se a gente não denunciar. Em Mato Grosso, vítima tem voz e agressor tem rosto. Acredite nos sinais. Acredite. Antes que vire silêncio, denuncie. Governo de Mato Grosso. Tolerância zero no combate à violência contra a mulher. Quem não gosta de receber sua encomenda de forma rápida, segura e sem preocupação? Confie em quem busca fazer o melhor para você e para a sua mercadoria. Confie na Buzz Express. Atendendo Cuiabá e região, a Buzz Express trabalha com entregas ágeis, seguras e com total cuidado em cada etapa, porque entregar com excelência vai muito além da velocidade. Com a Buzz Express, você tem mais confiabilidade, redução no prazo das entregas, facilidade no rastreio e muito mais cuidado com os seus produtos. Para melhorar, você só precisa falar conosco e escolher a Buzz Express para levar sua encomenda até você. Buzz Express. Segurança, qualidade e agilidade na entrega. Há mais de 15 anos, a OncoCenter tem sido referência no tratamento do câncer, evoluindo sempre para cuidar de você da melhor forma. Nossa equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos especializados em oncologia, está aqui para oferecer um atendimento integrado e humanizado. OncoCenter, ciência e humanização no tratamento do câncer. A Copa já começou na Dallas Papelaria. Aqui você encontra tudo para entrar no clima da torcida rumo ao Hexa. Bandeiras, cornetas, decoração temática, bolas e muito mais. E todos os sábados, das 9 da manhã ao meio-dia, tem troca de figurinhas da Copa. Traga seu álbum, reúna a família e venha viver momentos inesquecíveis com a gente. E atenção, grande CPA! O concurso Rua do Hexa já começou! Decore sua rua, poste sua foto e concorra a prêmios incríveis. R$1.000 em kit churrasco. Dallas Papelaria, Avenida Brasil, 1184, CPA 2, em Cuiabá. WhatsApp 3648-2000. Dallas Papelaria, entrando em campo com você, rumo ao Hexa. Sejam bem-vindos à Integre Odonto Estética. Aqui na Integre, acreditamos que muito além dos padrões que vão e vêm,
O que realmente importa e nos motiva é levar você a alcançar a sua melhor versão. Para isso, oferecemos tratamentos que vão desde a prevenção até a correção de problemas funcionais e estéticos da face. Trabalhamos com técnicas avançadas, planejamentos personalizados, com o intuito de ressaltar a beleza individual de cada paciente. Faça-nos uma visita, agende sua consulta. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, falando com o Dr. Adriano Pinho, médico ortopedista e também presidente da atual gestão do Conselho Regional de Medicina, falando das principais atuações do nosso conselho e também da visão dele com relação à saúde do estado de Mato Grosso. Doutor Adriano, a gente falou bastante a respeito da formação e da qualidade médica que a gente tem visto hoje no nosso estado, né? Com esse número grande de faculdades, jogando aí 1.500 médicos por ano. E isso, logicamente, vai levar a um outro problema, que é a questão, e a gente precisa ver atualmente como isso se encontra e qual que é a sua opinião com relação à valorização do médico. Você acredita que os médicos estão sendo devidamente valorizados e que têm condições adequadas para exercer a profissão no nosso estado? Isso é um grande problema hoje, não só no estado de Mato Grosso, mas a nível do país, né? Que é a precarização do serviço de saúde. Em alguns locais, municípios e mesmo filantrópicos, hoje tem a quarteirização do serviço. Então, o ente filantrópico, por exemplo, terceiriza, o Estado terceiriza para o ente quarteiriza para uma empresa tocar aquele serviço de saúde e, em algumas situações, nós recebemos denúncia de colegas que estão há 6 meses sem receber os seus honorários médicos. Então, obviamente, isso vai refletir na atuação do atendimento à população, né? Se você tem um corpo clínico, se você tem um grupo de profissionais que estão lá 4, 5, 6 meses sem receber, como que esse profissional vai se dedicar, não só eticamente, mas com amor e carinho no atendimento à população? Então, isso é uma luta nossa. Nós aprovamos esse ano uma resolução, outros estados também fizeram isso já, e o próprio CFM chancelou depois, aproximadamente 60 dias, fez uma outra resolução a nível federal, que as empresas médicas, os PJs, né, que são aquelas empresas que assumem esses locais, eles podem responder eticamente ao Conselho Regional. Obviamente, como são PJs, né, como são empresas, existe uma graduação, né, de penalidades, multas, e em última instância, se a empresa não sanar os seus problemas, obviamente, em último caso, até o cancelamento do seu PJ. Obviamente, o Conselho não quer chegar nessa situação. A gente quer que, na verdade, nem comece, né, um processo desse, obviamente. A gente não quer, não espera. Mas o que se observa é que a empresa pega o serviço, os profissionais recebem 2, 3 meses do seu salário, ficam 6 meses sem receber, obviamente ninguém consegue trabalhar sem receber, troca-se a empresa, ou às vezes é a mesma empresa, mas com talvez um outro nome fantasia, e contrata-se o mesmo grupo, paga-se 2 meses e fica mais um tempo sem receber. Isso é a precarização da saúde. Não só em todos os lugares, mas está acontecendo e o Conselho está atento em relação a isso. E você vê essa como uma das principais demandas da categoria hoje, ou existem outras também que chamam muito a atenção com relação à nossa classe? Eu acho que essa talvez seja a mais gritante no momento, né? Porque isso gera um desequilíbrio para o profissional, para a sua família. Tem profissionais que dedicam praticamente 80% do seu tempo de trabalho àquele serviço público, né? Então, isso gera um desequilíbrio familiar e os desdobramentos são imensos, né? O Conselho Regional de Medicina tem trabalhado junto com o Tribunal de Contas, com o Sindicato dos Médicos e também com a Associação Médica. Elaboramos, através do Tribunal de Contas, um manual de boas práticas. Esse manual está em vigor. Esse manual ele é orientativo para que todos os profissionais, os PJs, ao assumir
um contrato desse de trabalho saiba quais são os requisitos, né, os parâmetros mínimos de segurança para que ele possa, não só como PJ, mas como pessoa física, trabalhar naquela instituição. Então, assim, nós estamos tanto na parte orientativa, né, obviamente, e, em último caso, algum tipo de sanção, mas espera-se que isso não seja necessário. Condições de trabalho, Adriano, essa é uma demanda também que existe, né, sempre existiu, lógico que a gente sabe que há uns anos atrás talvez fosse muito mais gritante você encontrar serviços de saúde, principalmente os públicos, em condições muito ruins, não só para a população, mas também para o profissional de saúde, médico, enfermeiros, odontólogos, técnicos, que acabavam muitas vezes se sacrificando muito dentro do ambiente por conta das precárias condições do trabalho. Hoje, o CRM tem feito essa fiscalização e qual é o olhar do CRM hoje para as condições de trabalho dos serviços públicos dentro do nosso estado? Hoje nós temos 3 braços de ação dentro do Conselho. O principal é o setor de fiscalização. A fiscalização ela é independente, né? Cada fiscal, que é médico fiscal, ele tem um tablet, ele recebe, essas orientações são do próprio Conselho Federal de Medicina, ele vai nas unidades e fiscaliza através de um checklist aquilo que é mínimo necessário para que aquela unidade funcione. Nós temos a Comissão de Saúde Pública. A Comissão de Saúde Pública é feita por 3 conselheiros e mais os fiscais que podem participar. Nós vamos nas unidades. Ano retrasado, a gente primeiro fez nas policlínicas e UPAs. Ano passado foram feitos nas unidades básicas de saúde. E este ano começamos fazendo nos IMLs. A gente estava recebendo muita denúncia contra os IMLs, questões de condições mesmo locais, né? Para que a população entenda, o IML, 80% da sua atuação é em vivos, não é no morto. Ou seja, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, de moto, uma vítima de violência física, agressão, vítimas de estupro, eles acabam indo para o IML para fazer um exame de corpo de delito, né, um laudo, etc. Então, a gente levantou e vimos que alguns locais estavam com situações precárias de funcionamento. Então, os nossos sites, todos eles, quem quiser ter acesso, vão ter acesso a esses locais mais, vamos dizer assim, mais densos de problema, né? E culminamos agora recentemente com uma interdição ética em um ML, lá de Barra do Garças, né? Desculpa, Barra do Bugres, e obviamente a gente deu o prazo necessário para as adequações, etc. Mas o Conselho está bastante atento em relação à saúde pública e à saúde suplementar também aqui no nosso estado. Que bom. Acesso à saúde, doutor Adriano, na sua avaliação, quais são os maiores desafios enfrentados atualmente pela saúde pública em Mato Grosso e o que pode ser feito para ampliar o acesso da população a um atendimento médico de qualidade? O primeiro ponto é descentralizar as ações de saúde, não centralizar apenas em polos, né, específicos, né? Mato Grosso é muito grande. Para você atravessar o estado são 700, 800 quilômetros para você chegar numa cidade mais ao norte do estado. Então a gente precisa descentralizar, não só de profissionais. O estado e os municípios têm que entender que os bons profissionais merecem ser valorizados. E por que em alguns pontos específicos do estado faltam profissionais? Porque não tem condições de trabalho, porque não se paga adequadamente para esse profissional. Nós temos que lembrar que esse ano foi aprovado no Senado o piso salarial do médico, que é 13 mil, quase 14 mil reais. Obviamente isso ainda vai para a Câmara dos Deputados, né? Mas nós estamos falando ainda de um piso que está, inclusive, em algumas realidades, isso, por exemplo, São Paulo, esse valor, né? São Paulo já se paga esse valor, né? Em alguns outros estados não se consegue pagar. Então, como você vai levar um profissional de ponta com uma responsabilidade imensa para um local que, além de não ter condições, não paga ele adequadamente? Então, descentralizar, condições de trabalho e fluxo de atendimento. Eu acho que um grande problema é esse. Alguns locais dentro do estado não se comunicam.
paciente, para ir de um ponto a outro, demora-se 2, 3 meses, se perde na burocracia interna do próprio sistema. E isso é um problema que a gestão tem que trabalhar. E ficam aí alimentando umas filas aí intermináveis, né? Por mais que existam, por exemplo, ações do nosso governo, que são chamadas fila zero, ou os mutirões de exames, de cirurgias, muitos procedimentos, muitos pacientes com problemas às vezes menores, tá? Mas que não menos importantes, porque para a população, para o paciente, o seu problema é o mais grave que tem. Nós, como médicos, sabemos muito bem disso, né? Sim. A gente sabe que muitas vezes aquele problema que o paciente está passando não é tão grave, ou não é tão sério, onde ele pode realmente aguardar por um exame, pode aguardar por um procedimento. Mas para o paciente, não. O problema dele é o mais grave, é o mais importante. Ele não está errado no pensamento dele. A gente, lógico, na medicina suplementar, que é essa medicina do atendimento dos convênios médicos, na medicina privada, através dos atendimentos particulares, né, a gente consegue dar andamento e celeridade aos tratamentos, aos exames, de uma forma mais ágil, mais rápida. No sistema público, a gente sabe que tem, né, uma ordem. E a gente vê, às vezes, essa ordem uma bagunça muito grande, como você acabou de falar aí, né? E através da descentralização, como você mencionou, e eu acho que através da comunicação, principalmente dos serviços de regulação do município, do estado, a gente pode começar a dar uma organizada nisso tudo e dar um andamento melhor em procedimentos que muitas vezes são não tão graves, como eu falei, mas que para o paciente é muito importante. Eu, por exemplo, na urologia vejo muito isso. Pacientes que aguardam aí anos para fazer uma cirurgia, por exemplo, de varicocele, uma cirurgia pequena, vou falar em cirurgias pequenas, né? Uma cirurgia de hidrocele, uma cirurgia de retirada de excesso de pele por inflamação crônica no pênis, que é a famosa bala no pochite, a famosa cirurgia da fimose, que para o paciente muitas vezes é um tormento, desconforto, dor, né? E, por exemplo, para alguns exames que são muito importantes, onde eu precisaria fazer um diagnóstico, porque eu estou numa suspeita de um câncer de próstata, Adriano, como uma biópsia de próstata, também o paciente não conseguir ter esse acesso, e quando consegue, demorou-se muito tempo. Isso às vezes fez com que ele perdesse o time de uma cura para um câncer de próstata. E eu acredito que na ortopedia aconteça a mesma coisa também, até porque nós temos uma legião enorme de pacientes vítimas de politrauma que acabam precisando ficar nessa fila da ortopedia. Mas assim, a gente vê que isso tudo, se for bem organizado, né, não que não terá uma fila. A fila sempre vai existir. Até no serviço privado tem, na cirurgia suplementar. Quando o paciente procura lá, se você tem que pedir para o convênio, esperar, aguardar a liberação do material, da cirurgia. Aí você vai olhar na tua agenda para você marcar. Entendeu? Agora, urgência é urgência. Chegou no hospital, você vai operar, se é uma urgência, uma emergência, esse paciente vai ser atendido, vai ser feito na hora. Mas as cirurgias eletivas, não. Tanto no serviço público quanto no privado. Mas a gente precisa de uma forma mais organizada para que esse paciente tenha essa certeza, Adriano, de que ele vai ser atendido, que ele vai ser tratado. E que muitas vezes, muitos chegam lá para mim, doutor, eu já desacreditei. Eu nem esperava mais que fossem me chamar. Eu ouço muito isso. Sim. Eu acho que uma das coisas também que vai ajudar muito o dia que for um prontuário único no nosso estado. Hoje eu vejo pela ortopedia, por exemplo, você pede uma radiografia de joelho para o paciente. Aí ele anda 300 quilômetros, volta para a cidade dele, faz. Aí ele volta daqui a 30 dias. Cadê o exame do senhor? Ah, eu perdi o exame. Então, se for um prontuário único, obviamente, aonde ele fez o exame, isso vai estar registrado no prontuário único e você vai ter acesso a isso. Isso gera uma economicidade enorme para o Sistema Único de Saúde.
Os pacientes ficam fazendo, às vezes, 2, 3 vezes o mesmo exame, porque perde, porque extravia, porque não consegue ter acesso ao resultado do exame. E falo mais, eu acho que talvez no futuro, não sei quando, essa interligação entre o público e o privado. Não faz diferença o paciente fazer um exame no público e no privado para o profissional. Um exame bem feito, né? Justamente. Se houvesse um prontuário único, onde você esteja. Eu sei porque em 2019 eu fui para os Estados Unidos, encontrei um colega de turma lá, que é médico hoje nos Estados Unidos. Ele formou junto comigo aqui, foi para os Estados Unidos, fez toda a parte de exames, a proficiência e tal. E eu conversando com ele, ele falou que lá nos Estados Unidos é um prontuário só. O paciente fez um exame, ou foi internado na costa leste, se ele muda para a costa oeste, o médico, onde ele estiver, ele abre o prontuário único do paciente, ele tem acesso às principais informações, se ele já internou, se ele já operou, o que ele já operou, o que ele toma de medicamentos. Quer dizer, é uma coisa tão simples numa era hoje, né, de internet, e ainda no Brasil e no Mato Grosso a gente não consegue ter um prontuário único. Justamente, isso a tecnologia ela favorece muito e facilita muito com que a gente possa ter essas informações, como você falou, melhorando tanto para o paciente, para esse atendimento, para onde quer que ele vá, como também economicamente para o Estado, né, e para o município, não tendo que gastar 2, 3 vezes com o mesmo exame. A telemedicina ela ganhou força nos últimos anos. E como é que você vê o papel da tecnologia na medicina e quais são os benefícios e os limites dessa modalidade de atendimento? A modernidade, a tecnologia, ela veio para ficar. Obviamente a gente tem que filtrar aquilo que realmente funciona e como vai funcionar. Nós estamos com um projeto hoje no Conselho Regional de Medicina, nós vamos tentar fazer uma parceria com a Secretaria de Tecnologia do Estado para entre criar startups para ligar o profissional a essas startups. Startups de prontuários eletrônicos, de exames, de atendimento, com isso dá agilidade ao profissional. Então o Conselho ele está nessa busca, ele entende que isso é necessário, porque eu sempre falo, se o Conselho não fizer, quem vai fazer? Né? Fazer essa intermediação entre o setor que produz a tecnologia e o profissional. Então nós estamos buscando isso, nós estamos buscando parcerias, discutimos isso na reunião de diretoria desta semana, inclusive, da gente tentar linkar startups que são ligadas à saúde diretamente com o profissional. O pequeno profissional, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, onde ele esteja, ele poder ter acesso à tecnologia, à boa tecnologia, obviamente com respaldo legal e tudo mais, para ele poder melhorar o seu atendimento à população e com mais segurança. Você vê a telemedicina como um aliado também para o nosso estado, por ele ser um estado aí continental, com longas distâncias da capital para cidades aí do interior de Mato Grosso, né? São 142 municípios. E você acha que a telemedicina também tem um papel importante hoje dentro do estado de Mato Grosso? Tem um papel importante. Num passado recente, existia uma plataforma que, na época, isso tem acho que uns 6, 7 anos, era disponibilizado pela Universidade Federal, através do Hospital Júlio Miller, onde um médico lá da ponta, do município mais longínquo, entrava em contato com um médico especialista em Cuiabá para trocar informações. Por exemplo, no seu caso, cardiologista. Olha, estou com um paciente aqui na unidade da saúde da família, ele está apresentando XYZ de sintomas, ele mandava o seu exame e o colega aqui, ele tinha um tempo para analisar e trocava essas informações de médico para médico. Isso era muito bom. A gente via situações assim, de filtrar, ou seja, tem paciente que não precisava passar por uma consulta especializada porque se resolvia lá na ponta, né? Alguns estados já fazem a questão dos exames. Então o médico está numa UPA, tem um paciente com suspeita de um infarto, lá de uma angina, faz o eletrocardiograma, isso já vai para um centro onde o cardiologista já sai o laudo em questão de 5 minutos.
Então, são várias situações que a tecnologia pode ajudar muito a medicina, muito o setor público. Agora, obviamente, isso tem que ser desenhado e trabalhado para que não haja nenhum tipo de viés aí não republicano, né? E questão de ética, né? A gente tem que entender que nada substitui você tocar e examinar um paciente. Eu falo isso por quê? Porque eu também sou médico, eu atendo. Eu tenho 1/3 dos meus pacientes hoje são do interior. Então, algumas consultas a gente consegue fazer ainda à distância, mas para bater o martelo final, eu peço para o paciente vir examinar ele. Isso faz toda a diferença, você explicar para o paciente o que ele vai fazer. Com certeza, é muito importante a avaliação clínica, o exame médico ele tem seu valor, né? Para mim, a clínica ainda é soberana, eu sou dessa época, então muitos pacientes eu preciso realmente examinar, tocar, para poder dar o meu diagnóstico antes de simplesmente pedir um exame e me basear nele. Mas, logicamente, você citou como um papel da telemedicina importante, a gente pode, como especialista, por exemplo, atuar junto com o generalista lá na ponta, né? Na verdade, lá na base, lá na unidade básica de saúde, onde ele, diante de uma dúvida, possa ter acesso a esse médico aqui na capital, ou no seu polo, ou na sua região, e, de repente, conversar com ele, e ele, através desse exame, ou seja, você tem um examinador, você tem um médico, um clínico ali que sabe, entendeu? Conversou com o paciente, ouviu as queixas dele, pediu alguns exames básicos, tocou no paciente. Agora eu estou em dúvida se isso aqui precisa de uma avaliação mais aprofundada do especialista ou não, como você falou. Então acho que a telemedicina ela vai ajudar muito todos esses municípios distantes que muitas vezes não conseguem ter salários atrativos, Adriano, para subespecialistas, entendeu? Para mantê-los dentro do município, mas que podem fazer uma contratação junto, por exemplo, com o governo estadual, em parceria, e levar esse atendimento através da telemedicina para essa população, mas sendo orientada por um clínico. Ou seja, você tem o auxílio de um médico, a conversa é com o médico e com o paciente. Você muitas vezes não vai ficar, porque às vezes o paciente não está sabendo, porque você não está conseguindo examinar, você não está conseguindo avaliar corretamente, porque às vezes ele não sabe deixar claro para você o sintoma dele. Mas com o auxílio de um médico, de um clínico geral, na unidade, isso facilita muito o nosso diagnóstico. Porque é como se eu estivesse usando as mãos dele para um exame. Sim. Né? Então, assim, eu acho que são estratégias que a gente pode desenvolver através da tecnologia, através da telemedicina, onde nós vamos ter muitos ganhos para a saúde do nosso estado. Muito, mas precisa ter boa vontade, né, e gestão para isso tudo. Exatamente. Eu acho que entender, nós precisamos de pessoas que tenham vivência, experiência na saúde. A saúde, eu falo para as pessoas, a medicina não é só sentar e ler um livro. Eu tive um colega que é cirurgião geral, e em um momento ele falou assim para mim, falou para um grupo, né? O livro não sangra e não reclama, né? Então isso é interessante, né? Então, por mais que obviamente é importante você ter acesso ali à literatura, a todo tipo de tecnologia, o lidar com o paciente ainda é algo meio artesanal, né? Porque a mesma patologia, ela responde de forma diferente em determinados pacientes. Então, esse é um trabalho que eu acho que dificilmente vai ser suplantado de forma plena, aí, mesmo no futuro muito tecnológico. Justamente. Eu acho que o papel do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, do dentista, do psicólogo, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, né, do terapeuta ocupacional, todos os profissionais, do técnico de enfermagem, dos técnicos em radiologia. Eu acho que essa complementação, por isso tantos profissionais dentro da saúde, né,
fazendo o papel deles e procurando sempre ajudar o principal interessado, que é o paciente, né? Que é ele que precisa realmente receber essa atenção toda dos profissionais de saúde. Eu acho que isso máquina nenhuma vai conseguir substituir. Nenhuma. Por mais que com softwares avançadíssimos, com um banco de dados de inteligência artificiais que possam realmente ser um compêndio muito maior do que uma Barça, por exemplo, Adriano, eu acho que o trabalho do humano realmente, como você falou, é imprescindível, principalmente nesse tipo de atendimento, né? O Elon Musk acha que vai substituir o trabalho médico pelos robôs humanoides dele aí daqui uns anos. Eu acho difícil, mas eu não posso duvidar muito da capacidade do Elon Musk, mas eu acho um pouco difícil, porque, como nós falamos, envolve muito mais sentimento do que simplesmente ação. Eu quero até citar um exemplo assim, que eu dou aula, né, também, né, para alunos, e é interessante a gente ver isso, né? A geração mais jovem, eles focam muito todas as suas fichas na tecnologia, né? E eu já recebi pacientes, por exemplo, um paciente uma vez chegou para mim com uma história de lombalgia, né? Dor na região lombar, ali na coluna e tal. E aí eu perguntei para a paciente assim, mas a dor para onde que ela vai? Ela é só na região lombar? E ela falou para mim assim, não, ela sai da região lombar e vem para a região anterior aqui, do lado direito. Falei, do lado direito, do lado direito. E aí veio com um monte de exame já mostrando que tinha problema na coluna. E eu examinando a paciente, falei, a senhora está com uma apendicite. Foi para um ambulatório de ortopedista. E ao meu lado, estava atendendo um colega, cirurgião plástico, né? Aí eu bati no consultório dele e falei, colega, eu acho que estou com um caso ali de apendicite, né? Mas já tem muitos anos que eu não opero apendicite, né? Mas eu queria que você desse uma olhada. Ele foi lá e realmente era um quadro de apendicite. E encaminhei para o serviço de referência e tudo mais. Então, ou seja, é importante os exames, a tecnologia, obviamente, isso a gente não tem como deixar hoje mais de se utilizar, mas a experiência, a dedicação do profissional, a expertise, isso é insubstituível. Com certeza. Doutor Adriano, com relação também ao futuro da saúde no nosso estado, pensando nos próximos anos, quais são as prioridades que o Conselho Regional de Medicina defende para melhorar a assistência à saúde e à população de Mato Grosso? Nós hoje estamos com um escopo, além da parte ética, judicante que o Conselho faz, que é o rito normal, sindicância e processo, é ampliar as ações da Comissão de Saúde Pública e da comissão, são 3 comissões bastante importantes que nós temos lá no Conselho, que é a Comissão de Saúde Pública, a Comissão de Saúde Suplementar e de Políticas Médicas. Todas elas, apesar de terem escopos diferentes, elas são interligadas. E de um ano para cá foi instalada também a Comissão de Prerrogativas. Essa Comissão de Prerrogativas já funciona em alguns estados do Brasil. Bahia, São Paulo, Paraná foram pioneiros, Mato Grosso, então não são em todos os estados, e o CFM também está incentivando os outros estados, que é justamente contra a invasão do ato médico. Quando a gente fala em invasão do ato médico, às vezes a população ou a própria sociedade acha que é um protecionismo, não é. A gente observa que, às vezes, até por boas intenções ou não, algumas situações o paciente ele é atendido por um não médico e em alguns momentos ocorrem complicações, né? E essas complicações, obviamente, vão parar onde? No consultório do profissional. E temos um problema aí, né? Que às vezes o profissional não quer atender uma complicação de alguém que nem da área é. Uhum. Ou não seja nem o que foi feito naquilo ali, né? Então, a gente entende e temos vários casos, inclusive o CFM este ano lançou uma plataforma, qualquer cidadão que foi vítima de uma complicação, né, por um profissional que não seja médico, ele entra no site, faz a sua denúncia, isso vai chegar para o Conselho e o Conselho vai investigar. Porque nós estamos tendo vários casos no Brasil
de pessoas, inclusive jovens, tendo complicações sérias, principalmente por procedimento estético e outros, né? Então, isso é uma das grandes ações que o Conselho está fazendo. Que acabam muitas vezes pagando com a própria vida, né? A gente lamenta muito isso, porque esses riscos que esses pacientes correm nas mãos de profissionais não médicos, que às vezes se acham preparados e capacitados para desenvolver alguma atividade, algum procedimento, e muitas vezes não estão, acabam tendo complicações sérias, complicações graves, e infelizmente o maior prejudicado é o paciente, que muitas vezes acaba pagando com sua própria vida, e a gente vê isso corriqueiramente em noticiários de todos os cantos do Brasil, né? Lógico que a gente respeita aquele bom profissional, independente da área que ele atua, mas desde que ele realmente esteja capacitado para desenvolver aquele procedimento, que o seu conselho também o ampare, o ampare, porque ele vai responder. Se você acha que você é capacitado, se o seu conselho também acha que você é capacitado, você tem que estar preparado para resolver as complicações também. Exatamente. Por isso, a importância de muitas vezes a gente escolher correto, independente do profissional, se é médico ou se é um não médico, escolher um profissional que realmente você se sinta seguro, que ele esteja realmente habilitado para fazer aquele procedimento que ele está se propondo a fazer em você. Porque todo procedimento, ele, por menor que seja, ele não é 100% isento de complicações. Não é isso, Adriano? Sim, todo procedimento, principalmente procedimento invasivo, existem riscos, né? Justamente. Riscos de infecção, riscos de piora clínica do paciente. Então, e a gente tem um outro lado da moeda, né? Essas pessoas, às vezes, se sentem até envergonhadas, os pacientes, de fazerem denúncias. Porque a primeira coisa que alguém vai falar assim, mas você não sabia que o profissional não era para fazer isso, né? Então, por isso que o Conselho Federal, de forma muito sábia, abriu essa campanha. A ideia não é uma caça às bruxas, mas a ideia é entender até onde isso está afetando a saúde da população. Então, a gente precisa de dados, e através desses dados, obviamente, nós vamos alencar as nossas próximas ações. Não é perseguir nenhum outro profissional de saúde, não, né? Mas sim defender o ato médico e, principalmente, maior do que o ato médico, defender a integridade da sociedade, né? Da população, do paciente. Do paciente. Eu acho que é o mais importante. Doutor Adriano, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os médicos de Mato Grosso e para a população que depende diariamente dos serviços de saúde? Primeiramente, para os colegas, acredite no seu conselho. Nós hoje trabalhamos diuturnamente para defesa profissional, a ética, para que você tenha condições de trabalho dentro daquele escopo que a legislação nos permite, obviamente, e aquilo que foge ao alçada do Conselho, a gente tem tido um trabalho em conjunto com outras instituições, como o sindicato, como a Associação Médica, o próprio Tribunal de Contas. A gente tem uma parceria, uma porta aberta através do conselheiro Guilherme Maluf, que é colega e hoje é presidente da Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a gente tem feito vários trabalhos em conjunto, né, entendendo ali as ações. Então, nós estamos trabalhando bastante nesse sentido. Então, acredite no seu conselho. Se qualquer dúvida, entre em contato. Nós temos vários canais de comunicação hoje, chatbox, e-mail, vários e-mails, e o conselho responde a todos eles, todos eles. E a população saiba que as nossas ações, o objetivo final é a saúde da população. Porque se você tem pessoas com condições dignas de trabalho, condições, inclusive financeiras, de forma digna, obviamente, né? Quem vai ser beneficiado com tudo isso é você. Você vai ter um bom profissional e com condições de realizar o seu melhor para você. Eu acho que esse é o grande recado hoje para o Estado de Mato Grosso. Que bom. E aí a gente, com isso,
com certeza consegue dar a nossa parcela de contribuição e de colaboração para que, como profissionais da área de saúde, como médicos, como, né, você que é hoje o nosso representante do Conselho Regional de Medicina, eu aqui no meu papel com esse programa há 8 anos, trazendo sempre informação, falando sempre sobre saúde para os nossos telespectadores, prevenção de saúde. Me sinto na obrigação de realmente a gente privilegiar a nossa população com todas essas informações, com tudo que a gente tem de conhecimento ao longo de muitos anos de prática médica, né, de profissionalismo, para que essas pessoas realmente tenham acesso a uma saúde mais digna, a um serviço de saúde público mais decente, né, com qualidade, para que a gente possa cada vez mais melhorar a condição de vida e de saúde do nosso povo, da nossa população. Então, estou à frente, doutor Adriano, há 8 anos desse programa, e pela primeira vez eu irei me afastar por um motivo muito grande, muito maior, um chamado que eu recebi e que realmente eu abracei como uma das maiores causas da minha vida, que é sair daqui do papel de Dr. Walid, entrevistador, falando nesse programa toda semana em assuntos importantes da área médica e da saúde como geral, para atender anseios de muitos que estão me buscando para pleitear uma vaga como pré-candidato a deputado estadual. Então, eu quero comunicar aos meus telespectadores, a todo o meu público que me acompanha durante esses 8 anos, que a partir de julho eu me afasto temporariamente do programa para poder, isso é obrigatório, a lei exige isso, então eu terei que me afastar para poder disputar, como pré-candidato hoje a deputado estadual de Mato Grosso, uma das vagas na nossa Assembleia Legislativa. E eu quero imensamente te agradecer por essa oportunidade de ter vindo aqui falar sobre o papel do nosso Conselho, da importância de todas as ações que o Conselho tem, não só na categoria médica, mas também para a sociedade, que é o mais importante, e deixar o programa de portas abertas para o nosso Conselho Regional de Medicina, para que toda vez que tiver alguma novidade, alguma nova ação, algo importante que deva ser passado para a população, o programa vai estar de portas abertas para isso, doutor Adriano. Eu agradeço. É sempre um enorme prazer estar podendo comunicar com a nossa população de Mato Grosso. Nós acreditamos no Estado, acreditamos no seu povo. Sou cuiabano, sou matogrossense, tenho um amor por essa terra, como você também tem. E as nossas famílias já estão aqui há muito tempo, né? E desejo sorte, né? Eu sempre falo que a gente precisa de pessoas boas em várias posições dentro da sociedade. E acredite, o Conselho está aberto. O convite é mútuo, né? Nós temos, inclusive, a Comissão de Assuntos Políticos lá do Conselho. Nós fazemos reuniões semestrais, a gente convida políticos de vários escopos para estar também mostrando o nosso trabalho e colocando o Conselho à disposição dessas entidades para ajudá-los, na verdade, naquilo que já é o trabalho deles, mas levando um olhar um pouco técnico em relação ao assunto saúde, ao assunto medicina no nosso estado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Adriano. Quero mais uma vez agradecer também a todos os nossos telespectadores que estiveram conosco aí acompanhando a entrevista. Aqueles que não puderam assistir o programa, ele repete amanhã, às 20 horas, aqui no canal 27.1, e também está disponível no nosso canal YouTube, Dr. Walid Khalil, onde você pode acessar e assistir quando você quiser. Não deixem de se inscrever, deixar seus comentários, e se tiver dúvidas, pode encaminhar para a gente. Se for para o doutor Adriano, pode encaminhar, que eu encaminho para o doutor Adriano também, e ele com certeza está de portas abertas lá no nosso Conselho Regional de Medicina para atender a todos os colegas e a população que achar que devam procurá-lo e tirar suas dúvidas, né, doutor Adriano? Lá é uma entidade aberta, né, que recebe não só os profissionais, que somos nós médicos, mas também a população
para que sejam sanadas todas as dúvidas referentes à prática da boa medicina, não é isso? Com certeza. Semanalmente eu recebo pessoas e profissionais de outras entidades. Recebemos recentemente o Corpo de Bombeiro para discutir ações importantes em relação à atuação do resgate da população. Então, isso faz parte do nosso escopo. Tudo que está ligado direto ou indiretamente, tanto à medicina como de forma ampla à saúde, nós estamos abertos para discussões e colaboração. Lá é porta aberta para todo o estado de Mato Grosso. É isso aí. Bom, muito obrigado a todos. Quero agradecer mais uma vez a participação do Dr. Adriano Pinho, médico ortopedista, especialista em cirurgia de mão, mas que é o nosso presidente da atual gestão do Conselho Regional de Medicina, onde a gente pôde debater bastante a respeito de saúde pública e principalmente sobre a condição da categoria médica e da saúde no nosso estado de Mato Grosso. Reforçando, a partir do dia 1º de julho, eu me afasto para disputar como pré-candidato às eleições estaduais para deputado estadual em Mato Grosso. Portanto, ficarei 3 meses afastado do programa. Assim que terminar o pleito, a gente retorna fazendo o mesmo trabalho aqui, levando informações importantes e prevenção, principalmente em saúde, para todos vocês que nos acompanham aí em casa, no trabalho, onde quer que vocês estejam. Lembrando que o programa também está no Spotify e no nosso canal YouTube, além aqui do canal 27.1. Muito obrigado a todos, um excelente final de semana e até o nosso próximo programa semana que vem, onde eu me despeço temporariamente de vocês. Obrigado.